como a constelação familiar, a visão sistêmica, ela pode contribuir muito em relação a tudo que a gente pode entender sobre o autismo. Que a constelação, ela não é optativa. Eu vou fazer do tratamento, eu vou fazer uma constelação em relação ao meu filho. Não, é uma terapia integrativa. Então, ela está junto com todas as outras terapias, junto com todas as outras abordagens. E no caso aqui que eu quero estar trazendo hoje para vocês, é uma outra forma de a gente lidar com o autismo e olhar o autismo e ajudar a pessoa que tem o autismo. E sua família também como um todo, porque é uma abordagem sistêmica. Então, quando a gente olha para a criança autista, a gente está olhando para toda uma família, para histórias que vêm lindamente dentro do sistema familiar e que vão, ficando aí o que a gente chama de emaranhado. Então, dentro do nosso olhar, da nossa proposta de hoje, olhar os emaranhados que estão em relação à pessoa que tem o autismo é muito importante. Algumas experiências que eu venho tendo que estão sendo assim lindas e muito importantes e significativas, vem me mostrando que junto à constelação, junto com os outros atendimentos, a criança se desenvolve muito mais rapidamente, porque a gente passa a entender o que está por detrás disso, o que é esse emaranhado. Então, a visão sistêmica, ela traz uma visão para a nossa vida, do nosso dia a dia, para as questões que a gente vivencia. E muitas vezes, quando a gente não resolve as coisas de fato, quando a gente não quer olhar as coisas de fato que a gente está vivenciando, querendo, desejando aí jogar por debaixo do tapete, a gente deixa isso como um legado para a nossa família, deixa um legado para o inconsciente coletivo da nossa família. E muitas pessoas da nossa história, da nossa família, pegam uma parcela ou outra de cada membro, de cada história que tem no nosso sistema familiar. Eu quero que vocês estejam muito receptivos e abertos para a forma do que eu vou lidar hoje em relação ao autismo, porque não estou num processo de dizer assim, olha, nós vamos falar didaticamente sobre as questões orgânicas, neurológicas, o autismo é isso, isso, isso. Eu não vou estar trazendo para vocês de uma forma didática essa questão do autismo, mas sim de uma maneira muito mais aprofundada no significado sistêmico. Porque, como eu falei, a gente tem histórias e a gente vivencia, e muitas delas não é feita uma solução, uma dissolução. E alguém na família traz de novo esse legado para que possa ser olhado. E isso é muito lindo, não é? Então, olhar para os nossos emaranhados tem duas formas. A gente pode olhar para os nossos emaranhados numa questão pessoal, né? A gente olha as questões pessoais com o nosso emaranhado, verifica, puxa, eu tenho muita crença em relação a isso, falta eu me organizar para eu poder conseguir os meus objetivos, né? Não, eu tenho que ter uma certa determinação. Então, nós temos essas questões pessoais. Mas a gente tem também referências sistêmicas que a gente não tem muitas vezes compreensão do que está por detrás. Então, vejam, tá? Olhar para o nosso sistema, olhar para os fatos que estão sistemicamente, é olhar lá atrás, é olhar a história da nossa família, é olhar uma perspectiva muito diferente. E aí, Bertin, ele traz essa visão sistêmica, e para as questões do autismo, é importante ressaltar aqui que não tem uma forma assim, olha, o autista, ele tem isso na família, por isso que ele é autista. Ou esse ponto do autista tem que ver isso na família.
não é muito quadradinho assim. A gente tem, dentro da abordagem sistêmica, um leque muito grande. Mas é observado que dentro das histórias existem alguns padrões muito similares em relação a cada transtorno. Então, a dislexia tem padrões similares, ao déficit de atenção, a gente observa algumas coisas dentro da dinâmica que aparecem mais fortemente, e o autismo também, tá? Então, tem alguns pontos que aparecem com mais frequências nas constelações quando a gente faz dos autistas. Eu vou estar trazendo para vocês alguns itens que são algumas características que o autista tem e como isso se reporta dentro do próprio sistema. Tá? Então vamos lá, vamos olhar um pouquinho essas tendências, né, do autista para a gente poder ir mais a fundo em cada item, ok? Bom, um outro ponto que eu quero trazer muito importante em relação aos transtornos, de uma maneira geral, tá, gente? Em relação ao olhar sobre os transtornos e as dificuldades de aprendizado, não só também os transtornos de aprendizagem, mas bipolaridade, os transtornos emocionais específicos também, vamos dizer assim, né, como um todo. Nós temos, dentro desse processo, algo muito importante que é o olhar da mãe. A mãe, ela guarda todo um processo de proteção do sistema familiar. Por isso, em muitos vídeos, eu tenho colocado a questão da mãe permitir que o filho vá para o sistema do pai. A importância que é da mãe poder liberar o filho para o sistema do pai. Por quê? A gente tem um espírito materno que já é ali, né? A gente quer proteger o filho de todas as questões. Imagina quando a gente tem a percepção de que essa criança nasceu e ela tem algum comprometimento físico, emocional, né? Psíquico. A gente quer o quê? Mais ainda proteger essa criança. A gente quer perceber com que essa criança fique ali num campo muito bem protegido. Então a tendência da mãe é isso. Ela que cuida da família, ela que protege a família. Ela tem esse poder de abarcar todas as questões que estão ali, né, com o movimento de proteção. Às vezes até existem comportamentos de mães que são viscerais, né, que são lobas, que fazem, como tem mães também que protegem com seus próprios medos e inseguranças. Então a gente vê que dentro de um processo aí, de a gente olhar a figura da mãe muito fortemente em cada caso, a gente percebe que há este movimento muito lindo por parte das mães. Porém, existe um amor que no momento em que está nesta proteção, ele é um amor que causa dificuldades no sistema familiar para que essa criança possa ser assistida e possa ser olhada de forma adequada. Já o pai é aquele que impulsiona para a vida, é aquele que é apresentado, que mostra a criança para uma vida, para algo que ela tem que encarar e ir e vai para frente. Então, quando a gente tem essa dificuldade muito grande de liberação dessa mãe, ou essa criança ela está muito ali, né, fechada nesse mundo, nesse universo da mamãe ali, ela acaba tendo comprometimentos muito maiores do que necessariamente teria em relação ao transtorno, a uma deficiência ou algo dela, né? A gente vê que quando é liberado isso, quando é olhado para isso, há um desenvolvimento muito mais rápido, né? Há uma liberação assim muito mais rápida dessa criança para a sua própria evolução. Então, a gente tem algumas características dos autistas importantes que eu quero estar trazendo para vocês, que eu quero estar falando, né?
Dentro do espectro autista, a gente tem aquelas crianças que são mais severas, que o comprometimento da linguagem é muito maior, há um comprometimento intelectual também bastante acentuado. A gente tem as crianças que têm um nível mais moderado de dificuldades também, mais na socialização, um pouco mais na linguagem. E a gente tem as crianças com um comprometimento mais leves. Essas muitas vezes passam desapercebidas dentro das escolas ou até mesmo da família. Sabe que é meio esquisitinho, né? A fala que colocam pra gente é assim: ah, ele tem um comportamento meio esquisitinho, esse aqui é meio estranho. Às vezes a gente até tem um colega de trabalho que tem um comprometimento assim, e a gente percebe que ele é mais isolado, mais caladão, né, mais na retranca, e aí a gente fala assim: ah, não é meio esquisito, então deixa para lá. Às vezes é um adulto que passou durante uma vida toda sem chegar a um diagnóstico, sem ser olhado em relação a isso, né? E as características das crianças, o que mais compromete, o que mais chega para mim no consultório para realizar a constelação é a queixa muito de uma dor da mãe muito grande, do pai muito grande em relação a uma comunicação. Né? A dificuldade dessa criança se comunicar, às vezes até oralmente, verbalmente, ela tem uma dificuldade imensa de falar, de trazer, de expor as suas ideias, expor os seus pensamentos. Ela não tem uma linguagem ainda muito estruturada, e isso causa nos pais muita angústia, porque gostaria de conversar, de comunicar com o filho, de saber, de ouvi-lo contar as suas histórias. E às vezes essa criança ela tem esse comprometimento maior, né? Por isso que na comunicação com a criança com o autismo é importante a gente sempre lembrar que falas do tipo assim, né? Ah, tá com um rei na barriga, eles ficam pensando, não, dentro da barriga tem um rei, né? Eles levam as coisas muito de forma literal, não entendendo alguns pontos da linguagem bastante importantes. Então eu recebo no consultório muitas vezes pais que falam: olha, o meu filho não fala, ele não está falando, né? Ele não está se comunicando muito. Isso é uma coisa que eu gostaria de olhar. Quando você vai ver, é uma criança já diagnosticada com autismo, algumas não, e algumas não, e aí a gente vê determinadas características e faz até a orientação dessa mãe para buscar o diagnóstico, buscar o apoio. Mas em outros momentos a gente traz a visão sistêmica dessa fala. Por que, está tão atrasado? Por que está com tanta dificuldade? Então tem um caso até que eu gosto de contar muito, e trouxe hoje para vocês um áudio dela que é muito lindinho, a Ana. A Ana é fonoaudióloga e tem um filho autista. E durante muitos anos essa criança teve muita dificuldade de falar. E ela conversou comigo e até perguntou assim: mas dá para eu entender o que acontece com o meu filho sistemicamente? Por que ele não está falando? Né? O que está dificultando? Porque ela, enquanto fono, né, logicamente, ela dá atenção para isso, ela leva o filho no acompanhamento por muitos anos, ela mesma faz tudo o que ela tem de conhecimento para ajudar o filho. E aí a gente pôde olhar sistemicamente o que estava dificultando para essa criança falar, né? Com alguns casos que eu vejo em relação à fala, até mesmo a gagueira ou a dificuldade de falar dessa criança, que vem muito forte, os casos geralmente acabam trazendo o que é o segredo na família. Né? Muitas vezes, algumas dessas crianças, elas têm dentro do sistema um segredo. Por isso que eu falei para vocês de uma forma que a gente tem que meio que
esquecer todas as coisas tradicionais que a gente vê em relação ao autismo para poder entender sistemicamente, né? Como que é isso. As crianças autistas às vezes estão identificadas com histórias nos sistemas em que há um segredo e aí houve um não poder vivenciar aquilo que ficou guardado. Outras vezes, alguém guardou esse segredo e não pôde falar. E sofreu muito por guardar o segredo que era na família. Outro ponto que às vezes aparece nas constelações se refere à questão de poder falar em relação a uma situação e causar problemas dentro da família, brigas com os pais, brigas entre o casal. Então essas crianças, né, dentro do sistema, os nossos antepassados que guardaram esses segredos, que viveram essas histórias, se compõem. E a criança que ela vem ensinar para aquela família algo muito maior, que são essas crianças que têm esses comprometimentos, elas vêm trazer uma coisa muito linda dentro do sistema familiar. E esse aprendizado para todo o sistema, ela está perdendo também espaço para que essas histórias possam ter os seus lugares de direito. Por isso que quando a gente abre uma constelação, às vezes se a pessoa não tem muito entendimento sobre a visão sistêmica, as constelações familiares, ela estranha um pouco, porque ela fala assim, nossa, mas eu fui fazer a constelação do meu filho, que é autista, e deu lá um segredo que na minha infância eu vi, né, meu pai, ou uma situação com meu pai, em relação ao meu pai, eu não podia falar para minha mãe, né, eu vi o meu pai como outra pessoa e não podia falar com a minha mãe, né, e hoje o meu filho que está trazendo isso. Então, sistemicamente, quando a gente não pode viver uma história ou fechar situações, seja nós, nossos pais ou nossos antepassados, isso fica dentro do sistema para que outras situações acabam aparecendo. É muito interessante isso, porque a gente não pode jamais imaginar que venha a ser em detrimento a isso. E no caso, né, do filho da Ana, havia uma situação, como eu falei, a mamãe ela faz o que? Ela protege, né? E no caso dela, muito lindamente e também de forma inconsciente, ela também tinha essa proteção. Dentro da família do pai, do filho dela, o avô, né, o pai da criança, o avô e o tio também são autistas. Então veja, ela deixar essa criança ir para esse universo do mundo dos autistas é um medo muito grande. E às vezes nós pais temos medos, sim, de liberar essa criança para um outro universo, para uma outra proposta, para uma outra experiência, para uma outra vivência. E o que acontece? A gente acaba não dando, às vezes, voz para o outro, né? A gente acaba não dando voz porque é um pai que também é autista. E querendo ou não, essa mãe também acaba protegendo. Poxa, mas como é que ele vai lidar com o autismo, né, se ele é autista? Então, a gente cria historinhas, né? Logicamente, assim, não é tão redondinho. Cada um tem a sua percepção, cada um tem um movimento e o que se refere àquilo. Então, eu quero mostrar para vocês como ficou, né, o depoimento da Ana em relação ao filho depois que a gente fez a constelação familiar. Olá, eu tive a oportunidade de fazer uma constelação sistêmica familiar com a Silvana, para o meu filho que tem autismo, o Daniel, que hoje se encontra com 9 anos. Os resultados foram o desenvolvimento da fala, da linguagem, uma qualidade de sono melhor, uma compreensão em relação ao que se é pedido, e, enfim, os benefícios foram inúmeros. Recomendo e só tenho a agradecer. Muito bonitinho, né? Um depoimento
depoimento dela. Eu que agradeço, né, esse depoimento, até para mostrar para outros pais que quando você faz algum movimento que é importante dentro do seu sistema familiar, há essa outra forma de você ajudar o filho, né? Essa criança, e depois ela me presenteou muito bonitinho com o áudio dele, já ele só emitia sons, depois ele começou a balbuciar melhor, e uns meses depois ele começou até a expressar verbalmente muitas coisas. Então ela fala assim: Sil, hoje eu consigo entender que meu filho quer água, né? Ele consegue emitir sons, já que a gente já tem a percepção que é água que ele deseja. E quando ele estava lá com, acho que 8 anos na época que eu constelei, hoje ele tem 9, não sei se era 7 para 8 anos, ele não conseguia emitir esses sons que dava para entender o desejo dele. E hoje ele interage, é uma criança que interage mais, é uma criança que entende melhor, então ela tinha muita dificuldade de se comunicar com essa criança. Então, a partir do momento em que ela pôde olhar sistemicamente, pôde ver o que estava dificultando tanto o processo de linguagem dessa criança, ela pôde também trazer uma ajuda, um apoio com essa terapia integrativa ao apoio que é a terapia que essa criança desenvolve em termos do aprendizado, da fonoaudiologia também. Então é muito lindo a gente ver isso, né? Que ele falou, olha, melhorou o sono. Então é uma criança que ela pôde se aquietar, ela não ficou mais tão irritadiça, porque ela precisa de um apoio dessas duas energias, da mamãe e do papai. Ela precisa ser reconhecida e dentro dela essas duas representações. Como eu falei, às vezes a mamãe protege tanto essa criança que ela fica frágil e ela tem um comportamento muito mais agitado, muito mais ativo, né? Por quê? Porque ela está procurando também outro lado, né? Outra sustentação que é o do campo do papai. Então, ela fica um pouco mais agitada. Olha, melhorou o sono, melhorou a linguagem, a fala, né? Ela está podendo se expressar, ela está entendendo melhor. Logicamente, quando melhora a fala, melhora a linguagem, melhora todas as outras coisas, o comportamento, a interação, né? Mas foi muito pontual essa criança, porque ela mandou um áudio muito contente, porque ela falou: eu vi meu filho a emitir sons que ele não conseguia. Então, isso é muito legal. E o que estava dentro desse processo? Né? Então, a gente vê que tem aí na linguagem viver uma verdade, né? Vivenciar, não posso vivenciar essa verdade. A verdade é, os pais têm um autismo, né? Meu pai é autista, meu avô é autista, meu tio é autista. A família do meu pai tem autismo, então quando a gente não pode viver determinadas verdades, a gente tem que guardar essas verdades, há um ponto muito que acaba dificultando aí e energeticamente a gente acaba parando, porque nós não somos só mente, né, gente? Não é só lá nossa caixinha aqui, né? Não tem só todas as referências em relação ao desenvolvimento neurológico. Existem outros pontos que nos faz também se calar. Haja visto a gente, quando a gente está com um problema, uma preocupação, uma chateação, a primeira coisa que você faz é o quê? Se afastar. Você se afasta de tudo, você se afasta um pouco das pessoas, você quer silenciar um pouco dentro de você. Então nós precisamos olhar como um todo, olhar todas as vertentes e atrelar todos esses trabalhos lindos e maravilhosos que a gente tem aí à disposição e usar essas ferramentas de uma forma bastante carinhosa, né, responsável, não é? Porque em nenhum momento é dito, não vai precisar mais de um atendimento ou de uma terapia, não. É desatar para avançar. Às vezes eu recebo
crianças com outros comprometimentos que vêm por outros especialistas, psiquiatras encaminham, né, psicólogos encaminham, e é visto, é feito o acompanhamento sistêmico, e quando retorna para os outros atendimentos, dá uma alavancada muito grande, muito significativa. Então, essa fidelidade que a gente tem cega por amor, né? É uma fidelidade por amor, eu te protejo, então eu te seguro, eu tomo você só para mim, né? Não deixo para o campo do papai. Ou essa fidelidade cega, que é um outro ponto também em relação a muito um comportamento de agitação e de agressividade, que alguns autistas também acabam trazendo, né, dentro do sistema e dentro da dinâmica da família. A gente percebe que vem algumas queixas assim pra gente: olha, meu filho é autista e ele é muito agressivo, é muito difícil de lidar com ele, né? Sempre está muito agitado, também não consegue ter um sono adequado, então é uma criança muito irritadiça. A gente entende que tem vários pontos importantes, vários acompanhamentos importantes para essa criança, né? Até mesmo a questão do leite, da alimentação, que pode deixar a criança um pouco mais irritadiça. A gente tem a questão da hipersensibilidade, que pode deixar o autista muito mais realmente irritadiço. Então a gente tem dentro de outro ponto, em relação a essa irritabilidade, uma questão muito forte dentro do sistema, que é o assassinato, a exclusão também. Muitas crianças com um transtorno do autismo, quando a gente vai olhar o autismo ou algum comportamento específico dessas crianças, acabam se remetendo a histórias dos seus antepassados, ou histórias, né, como uma que eu fiz muito lindamente, que ele já estava mordendo a mãe tinha uma série de dificuldades de lidar com essa criança, já tinha 8 anos, a gente tinha acabado de fechar o diagnóstico dele, então quando foi feito, teve um assassinato na família, né, de parentes dela próximos. E aí ela fala: nossa, depois que eu fiz, eu fiquei muito mais tranquila, depois que eu olhei para isso, fiquei muito mais confortável, e o meu filho melhorou muito. E de fato, depois disso, o comportamento dele melhorou 1000%, porque ele deu uma alavancada muito grande. A gente foi para o processo de alfabetização, no caso atendendo essa criança, né? Atendia, e ele se alfabetizou, ele melhorou a socialização, tá uma graça. Então hoje ele tem assim um desenvolvimento, e a mãe está muito feliz por isso, né? Ela está muito contente porque ela consegue fazer coisas com o filho dela que antes ela não fazia. Sair, ir na casa das pessoas, era impossível ir na casa das pessoas, visitar as pessoas, porque havia sempre um julgamento: essa criança é birrenta, né? tem que apanhar, tem que educar, porque é o que ela fala: nossa, é diferente de outras crianças, quem tem uma criança autista que não tem fisicamente nada que possa, né, dar um toquezinho para as pessoas: olha, essa criança tem um comprometimento. Tem crianças com deficiências leves, crianças até mesmo com o autismo, e aí as pessoas, vocês pais sabem muito bem, mais do que eu, né, que as pessoas olham de forma diferente e julgam, né? Muitas vezes falam: por que não educa essa criança? E não sabe que aquele comportamento que ela tem é um comportamento reativo a alguma coisa que ela não está conseguindo entender, ela não está conseguindo lidar. E quando tem pontos assim de agressividade, todo o trabalho que é feito em termos de comportamento, às vezes até com outros profissionais, psicólogos na terapia comportamental,
ou a gente que é psicopedagogo, dentro do processo de aprendizagem também, quando que a criança se frustra, como pode falar para a criança, como ela pode expressar aquilo que ela está descontente dentro ali do grupo, da sala de aula. Não é? Então a gente vê que tem essa questão da agressividade que vem muito da identificação de um fato importante na família, como pode ocorrer um assassinato, né, dentro da família, que ninguém mais fala nessas questões. Porque nós, seres humanos, temos o entendimento assim, tudo parece que é muito vergonhoso, né? O que acontece, tem coisas que não é falado, é velado dentro do sistema familiar. Só que tem histórias que ela traz muitas evoluções para o sistema, para as pessoas que estão no sistema. Então, aquela evolução, aquele aprendizado, ele está ali. E aquelas pessoas que passaram por isso merecem o reconhecimento de como é difícil vivenciar essas histórias, o quanto foi difícil para elas. Então, quando nós olhamos essas histórias que tem no seu sistema, tem no meu, tem no sistema de todo mundo, né? Quando a gente pode olhar e dizer, ok, eu digo sim para essa história, eu dou o lugar de direito para ela, eu reconheço a função dela dentro do meu sistema, né? E aí a gente pode trazer aquela tranquilidade para o sistema de uma forma única, de uma forma bonita, de uma forma muito aprofundada. Outro ponto também importante, que é uma característica também do autista em relação à socialização, né? A gente vê que é característica já deles ter mais dificuldade na interação. Então são crianças que brincam mais à parte, desde pequenininho pega o brinquedinho, vai ali no cantinho, não interage muito com as outras crianças, enquanto maiores também participa do grupo, mas sempre está afastada, existe um recuo, uma dificuldade muito de interação. E aí é muito lindo a gente poder olhar sistemicamente isso, e eu pude fazer algumas constelações de crianças, né, com autismo e algumas em relação à questão da socialização, porque era queixa que o pai gostaria de estar olhando. Né? Então, Sil, é muito difícil eu interagir com meu filho, eu sofro muito por isso. Né? Gostaria que ele olhasse mais para mim, gostaria de ter um acolhimento, conseguir acolhê-lo mais. Parece que eu não tenho acesso a ele, eu não consigo acessar o meu filho. E isso é uma dor muito grande que os pais trazem no processo, que vem conversar comigo, que vem fazer esse trabalho sistêmico, e a gente sobre isso. E o quanto dá para amenizar ou até mesmo eliminar, né? Como a história de uma outra criança que é bem neste aspecto, havia sempre um afastamento muito grande, e a mãe sofria, o pai sofriam demais por isso. E quando a gente pôde constelar, foi muito bonito, porque haviam na família muitos abortos, né? Então, assim, houve muitos abortos por parte da bisavó e da avó. Né? Foram pessoas que tiveram perdas muito grandes dos filhos. E aí todo um processo que tem dentro da constelação, que a gente chama também de amor interrompido, que vem de geração a geração, todo esse processo foi bastante complicado. Né? Essas mães sofreram demais essas perdas desses abortos contínuos. Então era uma família que tinha, a avó teve aborto contínuo, a bisavó também teve aborto contínuo. E quando a gente pôde ver, faltava esse fluxo do amor, né, para essas mães. Parecia assim, dentro deste caso que eu estou relatando para vocês, a história vinha muito assim, eu não posso me apegar, porque
morre, não só o aborto, como natimortos também, né? Eram crianças que viviam pouco tempo. Então, são épocas que muitas vezes a gente não tem a ciência para contribuir. Então, realmente foram famílias que perderam muitos dos seus filhos. E talvez se tivesse hoje, teria recursos maiores de lidar com isso, uma investigação, de verificar por que quando nasce morre, né? O que acontece dentro dessa família. Então, quando a gente pôde olhar isso e reverenciar, e foi um momento muito lindo, porque o campo estava muito forte e o movimento não foi só feito para a avó e a bisavó dessa família. O movimento foi feito para todas as mães que perderam seus filhos, que tiveram a dor da perda, ou por aborto, ou porque nasceram e morreram. Então foi assim, muito emocionante. Eu me emocionei bastante também ao fazer essa constelação, ao olhar para isso. E porque quando a gente constela, ou quando a gente olha algo dentro do sistema, quando a gente vê essa abordagem dentro do sistema, isso vale também para nós, vale também para outras pessoas que estão participando de uma constelação, não é? Mas só o fato de a gente aqui, neste momento agora, reservadinho, pôr no coração todas as mães que te perderam seus filhos, né? Identificar e entregar essa dor a elas, para que elas possam honrar essa dor, né? Para que elas possam, de fato, sentir e dar um lugar de direito a essas perdas. É muito lindo, é muito forte, né? É um encontro de almas mesmo, é um encontro muito além do que a gente tem cognitivamente, né? É um campo muito rico. E Bertin trouxe para gente uma técnica assim maravilhosa. Quando a gente pode olhar isso dentro do sistema, dar este lugar de direito, quando a gente pode verificar essas questões todas que tem no nosso sistema, é maravilhoso. E essa criança que pôde, né, essa mãe que pôde dar o lugar de direito a todas essas crianças que morreram dentro do sistema e que precisavam ser olhadas, a socialização dessa criança foi muito rápida, né? Ela passou a ter uma socialização bem melhor, pôde ficar mais calma, mais tranquila também, interagir melhor, né? Estar mais próxima dos pais. Isso é muito lindo, né? Esse dado é muito importante, é muito lindo. Outra questão que pode ocorrer, não é lógica, volto a dizer aqui, não é porque tem isso, é aquilo, não é quadradinho assim. Cada sistema vai trazer uma história que está por detrás. Às vezes essa questão da criança com autismo vem de uma história do avô, em relação a uma saúde, a um problema de saúde, a uma situação dentro da dinâmica familiar que ele tinha que ser excluído, porque imagine, né, numa época em que as pessoas com comprometimentos, que antigamente, né, era caracterizada, é louco, fica no hospício, então aquela época que a gente tem essas referências aí, como essas pessoas eram tratadas em termos de comportamento, né? Quantas dores tiveram nesse sistema, quantas pessoas não sofreram em relação a isso. Então, quando a gente olha a questão do autismo, de alguns comportamentos e de algumas causas que tem dentro do sistema, é muito lindo, né? Porque, embora sejam histórias assim que a gente fala assim, mas elas são histórias tristes, eu não quero olhar para isso. Não, são vidas, né? São histórias que tem no nosso sistema.
E essas histórias, quando a gente pode incluí-la uma a uma, né? Quando a gente pode olhar e dar um lugar amoroso, ter compaixão para todos esses pontos, é o amor maior. Né? É isso que a gente tem que trazer em relação a tudo. Por que a gente fala hoje tanto da inclusão das crianças na escola, das crianças com o direito de estar com outras crianças, né? De ter esse movimento? Porque quando elas estão em escolas especiais, aí eu não vou entrar no mérito de cada uma, porque essa não, a escola não está preparada para receber, ou não quero entrar nesse mérito. Embora seja um dado importante, a gente tem como falar sobre isso sim. Mas aqui o que eu quero trazer é a inclusão, né? Incluir os que estão fora para o sistema e poder olhar. Isso é um amor do humano, é uma coisa que a gente não pode abrir mão. Ninguém pode abrir mão, né? É algo que realmente a gente tem que pontuar e falar assim, todos têm esse direito, todos podem pertencer, todos podem ter seu lugar de sim. Né? E é muito legal, porque a gente aprende com todo mundo. Eu ouvi uma palestra, uma fala muito bonita que é realmente a gente olhar para todos esses segmentos que tem aí e dizer assim, gente, o quanto vocês estão perdendo quando não convivem, né, intimamente com todas essas pessoas, com essa diversidade de formas diferentes de ser, que são formas diferentes de ser. Eu uso óculos, se eu tirar o óculos eu não enxergo nada. É uma forma minha, peculiar minha, uma forma diferente de ser. O outro tem uma outra necessidade, o outro tem uma outra necessidade. E quando a gente pode olhar para essas diversidades, essas necessidades, a gente se torna muito maior, porque a gente sai dali, do nosso entorno, do nosso umbiguinho, de olhar as nossas necessidades só. Né? A gente passa a interagir muito maior muito mais com os outros. Né? É difícil alguém estar falando e a gente não está ouvindo, né? Teve um problema de áudio, poxa, a gente não está ouvindo, o quanto é difícil isso, né? O quanto é complicado para quem não está conseguindo ouvir e quer ouvir, fala, poxa, olha, eu estou aqui, como é que você vai se comunicar? Né? Então é importante a gente para essa questão da constelação, da proposta de todos os aspectos. Né? De fato, a gente tem ainda muito que caminhar, de fato, a gente tem ainda muito que olhar para todos os pontos que envolvem o ser humano. Então, a constelação ela traz mais um. Vamos olhar não só a criança e pôr tudo na questão do autismo dela. Né? Não vamos culpabilizar o quadro dela que é autista. Não, ela é um ser humano. É um ser humano que tem algumas características específicas. Mas eu também tenho as minhas características específicas, da minha personalidade, do meu jeito. Você tem, não é? E você não aprende a lidar. Você aprende a lidar com o marido que é mais atrapalhado, ou com um filho que é mais exigente, né? Mais ali, que as coisas tudo na moda. Então, você vai aprendendo a lidar com a diversidade de pessoas. E lidar com essa diversidade também é um ponto que é lidar com o ser humano. E a gente tem que se abrir para isso. Então, a questão da socialização, incluir as crianças que estão em relação aos abortos, incluir as pessoas que estão fora do sistema, por algum motivo, por algum sofrimento, elas saíram, então incluir isso, falta alguém no sistema, e aquela criança que traz uma característica, ela está assinalando isso. Porque se você fizer, mesmo você não sendo autista, se você fizer a sua constelação, você vai ver que você está identificada com um tio avô, uma tia avó que viveu tal coisa e que isso, de certa forma,
traz para você uma consciência de um determinado comportamento que você fala, nossa, né? Que nem podia imaginar que fosse isso. Isso dá para a gente olhar, porque qual é a proposta minha de estar falando para vocês sobre constelação familiar e aprendizado? É trazer essa visão, porque a partir do momento em que eu tenho esse entendimento, eu tenho essa visão, eu vou olhar todas as outras coisas com muito mais propriedade, eu vou olhar com tudo com muito mais sabedoria, muito mais amorosidade. E aí que é um ponto essencial. Eu vou conviver, viver com todos que podem, todos que estão presentes, independente, né? Independente do que há, do que aquela pessoa tem. Sempre às vezes falam assim, Sil, então eu não atendo esse tipo de criança, eu não aprendo, não entendo, eu não aprendo a lidar com essas crianças. Eu falava muito para as minhas alunas, né, na faculdade, quando eu dava supervisão para o curso de psicopedagogia, eu falava muito para elas, né? Você sabe lidar com o ser humano? Quer dizer, você tem o desejo de amar o ser humano, você tem o desejo de se tornar uma contribuição para o ser humano, então você entende. Se você sabe também o desenvolvimento, como é fases do desenvolvimento, dá para você interagir, dá para você estar presente, né? Eu convivi com pessoas no meu trabalho que tinham comprometimentos e é só a gente olhar e ver qual é a outra estratégia que eu posso ter com essa pessoa. Porque quando eu trabalho isso, né, quando eu incluo, que é uma das leis do amor, né, do pertencimento, quando todos podem perceber, eu incluo, né, fica só o quê? O que é de técnica. Então, como eu tinha uma grande amiga, né, de trabalho, deficiente visual, que eu pude aprender coisas com ela, eu falava assim, fulana, me ensina como que eu tenho que te ajudar nisso. Porque incluída, ela já estava incluída ali, como minha profissional, né, da equipe que eu liderava, ela já estava dela, fazia parte. Então, eu tinha que saber uma outra técnica para ajudar. Este que é o ponto, gente, que eu venho trazendo aqui, me colocando à disposição para todos os pais e falando com muita afetividade. Enquanto eu estava somente como psicopedagoga, eu tinha um determinado resultado. Quando eu pude atrelar a constelação, né, a visão sistêmica no meu trabalho como psicopedagoga, muito mais rápido e muito mais dinâmico, né? E não dá para guardar isso, a gente tem que compartilhar as descobertas, as percepções, a gente tem que compartilhar. Por isso que eu trago essa visão em relação ao autismo. Primeiramente, falei sobre a questão da fala, depois falei sobre a questão da característica de agressividade, falei sobre a questão também da socialização, né, que vem em detrimento são características fortes no autista e que quando a gente olha sistemicamente, há alguns pontos que aparecem em várias constelações. Mas existem outros pontos também que eu gostaria muito de me aprofundar de cada caso, né? E isso vem, por exemplo, uma das coisas que eu olho hoje e que eu observo das crianças, da mudança. Por que será que sistemicamente a criança tem tanta dificuldade de mudar de ambiente? Né? O que é uma característica? Por que ela tem essa dificuldade dos ambientes? É um ponto que a gente pode olhar sistemicamente? Sim. Dá para olhar sim. Então, quem está excluído na sua família? Quais são os casos que tem na sua família que pode te ajudar muito a entender as características
da criança com autismo. Bom, por mim, já deu para perceber que eu ficaria aqui falando, né? Minha paixão é lidar com as crianças com dificuldades de aprendizagem. E eu diria mais, sabe, gente, me incomoda muito dizer elas têm dificuldade de aprendizagem. Na verdade, eu acabo utilizando o termo, elas têm crianças com dificuldades de aprendizagem, porque é uma linguagem que a maioria das pessoas entende. Mas no fundo, o que eu acredito é que nós temos dificuldades de ensinagem. Né? Se a gente tiver o entendimento e tiver uma postura muito mais aberta, a gente vai olhar para depois necessidades dessas crianças e poder ensinar de acordo com aquilo que elas precisam. Né? Então, as dificuldades não está nelas aprenderem. A dificuldade está na forma com que a gente está ensinando. Não é um ponto importante? Que tal a gente passar, né, distribuir essa ideia de que o ponto maior não é a dificuldade de aprendizagem, mas a dificuldade de ensinagem, de interação, de mediação, porque a gente ainda tem visões que excluem, visões descompensadas, né? Pegando as leis que Bert Hellinger traz, né? O equilíbrio de troca, a hierarquia e o pertencimento. Então, fica aí um grande beijo para vocês, obrigada por participarem. Podem enviar perguntas, pode pedir para que eu foque mais em um item ou no outro, que a gente vai trazendo alguns conhecimentos a mais aí, lapidando toda essa linguagem que é bem complexa inicialmente, mas depois a gente vai tendo um entendimento maior e também, né, contribuindo para o meu trabalho aí, que eu acho que é muito importante, né, ter essa fala e trazer para vocês. Então eu faço isso com muito carinho. No Instagram eu tô como Moraes Sil. Então se cliquem lá, dão um like, compartilha, participem das postagens que eu faço com muito carinho. Isso dá né, é o meu abraço. Né? O abraço que eu recebo de vocês é quando vocês estão esse like aí, né? Me faz sorrir, me faz bem. E quando vocês compartilham, me faz pensar que este é o caminho. E se vem esse conhecimento todo, aí se isso está na minha trilha, eu vou trilhar com muita amorosidade, sim. E com muita alegria de ver depoimentos como este que eu postei e das crianças também. Então, um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.